professor Eduardo Calil de Oliveira, que também é pesquisador do CNPq, é professor da Universidade Federal de Alagoas, graduado em Artes Cênicas pela Universidade de São Paulo. Desde 1989, ele concentra-se no estudo de alfabetização, especialmente nos processos de escrita colaborativa no contexto do ensino fundamental. O professor cursou mestrado na Universidade de São Paulo, concluído em 1991, defendeu sua tese de doutorado, autoria A Criança e a Escrita nas Histórias Inventadas, em 1995, pela Unicamp, e com esse trabalho ele inaugurou os estudos brasileiros sobre autoria e criação de texto por estudantes recém-alfabetizados. O professor Eduardo Calil fez pós-doutorado na Harvard, em 2014, na Universidade Paris em Nanterre, em 2009 e 2010, e no Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, entre 2003 e 2004. Desde 1995, ele ministra cursos de escrita e alfabetização na Universidade Federal de Alagoas. Em 2010, ele também fundou o Laboratório de Manuscrito Escolar. Atualmente, ele coordena o projeto Interwriting, desenvolvido em colaboração com Luísa Álvares Pereira e sua equipe da Universidade de Aveiro, em Portugal. Entre as suas contribuições mais importantes para o campo de estudo dos processos de escrita está o sistema Ramos, método para o processo de gravação de captura multimodal por 2 alunos no tempo e no espaço real na sala de aula. Obrigada, professor Eduardo. A palavra é sua. Obrigado, Soraya. Estão me ouvindo? Alô? Sim, está tudo certo. Bom, então, obrigado. Agradeço a Abralim pela oportunidade, novamente, da gente poder discutir os trabalhos e colocar isso para o público, né? É de grande importância, sobretudo nesse difícil momento em que a ciência no Brasil passa, né? Entre outras questões, e ter essa oportunidade é sempre extremamente importante para todos nós, e compartilhar as nossas ideias e discutir, né? Eu vou, como todos anteriormente a mim fizeram, eu vou compartilhar minha tela, né, para que eu possa fazer a apresentação dentro do tempo disponível para... só um minutinho. Eu tenho que ativar, só um minutinho, vou fazer de novo, porque eu tenho que ativar aqui, aqui, vamos ver. Já está ativado, porque eu vou mostrar um áudiozinho, então eu tenho que ativar o som. Tá vendo minha apresentação? Alô? Alô? Sim, Eduardo, está tudo certo. Está tudo certo, né? Perfeito, então vamos lá. Bom, a primeira coisa muito importante a dizer, né, é que o meu trabalho, como o trabalho de todos nós, não existiria sem o financiamento, né? E quem nos financia é o governo estadual, então o governo federal, às vezes o próprio governo municipais podem fazer isso. No meu caso, o CNPq e a FAPEAL são parceiros de grande importância, né? Eles que permitem que a gente possa engajar uma grande quantidade de alunos nos nossos estudos, né? Nas nossas pesquisas. Então, daí o meu reconhecimento e meu agradecimento às instituições, às agências de fomento à pesquisa, que são extremamente importantes para nós, né? Eu vou falar hoje sobre o tema interessante, a mesa me parece bem articulada, bem redondinha, assim, né? Porque um estudo dialoga com o outro, né? Dialoga de uma forma bastante intensa, né? Eu vou falar das marcas de pontuação, né? Como também falou a Luciana anteriormente a mim, né? Mas com uma metodologia um pouco diferente, com crianças, com sujeitos diferentes também, focando sobre o que elas comentam, né? Aí vocês vão ver a técnica que eu uso para captura desses comentários vai ser um pouco diferente daquela usada pela Alina ao entrevistar os alunos. Bom, deixa eu primeiro dar um panorama geral da abordagem à qual eu me filio, né? Primeiro, eu estou inserido dentro de um quadro teórico-metodológico proposto pela genética textual, né? O que significa isso? Significa que a minha preocupação é com o processo da escrita, né? Eu grifo a palavra processo porque a gente tem que entender como um texto é construído,
né? Há várias formas de você entender esse objeto de estudo, no caso aqui o manuscrito escolar, né? Você pode entender pelo produto, pelo processo. Nós vamos investir na compreensão do que eu chamo, né, do que eu falo, trato como manuscrito escolar em curso, né? E para isso, para entender como o manuscrito escolar é construído, no momento em que ele é construído, a gente vai analisar, né, vai tomar aí uma estratégia, digamos assim, didática, né, de colocar grupos de alunos, pode ser em díade, em trio, no meu caso eu trabalho com díade, para que conversem um diante do outro, enquanto escrevem, que é uma prática comum em muitos em muitas práticas escolares, né? Esse diálogo face a face, mas com um detalhe importante, que para nós é muito, muito, muito produtivo, que é o fato de os dois dialogarem para escrever um texto, né? Bom, esse diálogo, né, entre os alunos enquanto escrevem em dupla, em díade, né, eles, ao longo do processo de escritura, né, quando fazem o texto, surgem inúmeros problemas, né, de ordem ortográfica, gráfica sobretudo porque eu estou tratando com crianças recém-alfabetizadas, e o aspecto gráfico é muito importante para eles, né, lexical, semântico, sintático, morfológico, pragmático, textual, né? E eu vou esses diferentes componentes, ou objetos, como eu chamo, né? Objetos textuais, eles estão no texto, eles fazem parte do processo de escritura, mas eles não são o tempo inteiro observados pelo escrevente, né? Eles são, em alguns momentos, observados, e em outros momentos não são observados. Não são o que eu chamo de observados, eu quero dizer reconhecido, destacado, comentado, né? Eu tenho vários estudos, eu, junto com a equipe do meu laboratório, que tem uma relação muito, muito próxima com o desenvolvimento desses estudos, né, todos eles, tanto no nível de mestrado, doutorado e até de graduação, a quem também eu agradeço imensamente, porque sem eles não seria possível as coletas de dados que vocês vão observar, é bastante complexa, né? Eu vou me deter na pontuação, né, como objeto textual, né, porque eu entendo que, assim, apesar da importância dos estudos, muitos estudos, né, separarem o objeto de observação do processo de produção, né, eu entendo como de grande relevância você conseguir analisar o objeto linguístico dentro do processo de escrita e não fora dele, né? Bom, a pontuação, né, como a gente sabe, ela é bastante complexa, né, o sistema de pontuação. A gente pode dizer que não daria para a gente reduzir ou fechar, né, uma única dimensão para o sistema de pontuação, né? A gente precisaria entender a pontuação, eu entendo a pontuação, né, como marcas de pontuação, de modo bastante amplo, né, que vai estar tanto relacionado à palavra, à frase e ao texto. Essa interpretação vem lá da Katashi, da Nina Katashi, né? Ela que propõe uma interpretação da noção do sistema de pontuação de uma forma alargada, né? Essas marcas, então, elas são constituídas por um sistema híbrido com interfaces gráficas, lexicais, sintáticas, orais, semânticas e textuais. As marcas de pontuação de palavras, elas envolvem, por exemplo, os espaços entre as palavras, a união, a separação, a divisão, né? As marcas de pontuação usadas em abreviações, né? Ou apóstrofes, a letra maiúscula como nome próprio e outras convenções, né? E os sinais de acentuação, inclusive, que não vai ser objeto nesse estudo, mas também, segundo ela, fariam parte disso. Veja que, certamente, isso é um tanto quanto polêmico, porque tem autores que vão interpretar de uma forma diferente, né? Mas eu estou dizendo aqui, mas como eu estou considerando, né? Bom, as marcas de pontuação das frases são aquelas indicadas pelos sinais sintáticos, cujas funções, né, estão relacionadas ao ritmo, entonação, enunciação, né, como, por exemplo, como também falou a Luciane, ponto de continuidade, o ponto final, o ponto de interrogação, a vírgula, né, que eu vou discutir mais adiante, os dois pontos, reticência, etc. Essas marcas de frase, elas também temos aí o uso de letras maiúsculas associadas ao início de uma frase, ou de um título, ou de um parágrafo, né? E as marcas de pontuação do texto.
Isto é, aquelas internas à peça escrita, como os espaços em brancos que acompanham os parágrafos, né? Os adentramentos, as linhas em brancos podem delimitar a posição de um título e marcar a diferença entre o título e o corpo do texto, né? Essas marcas, listas com enumerações, né? Quando a gente faz uma lista, por exemplo, indicando o que vai comprar no supermercado, alguma coisa do tipo, né? E elas podem ser tanto de ordem visual como não visual, ou melhor, de ordem gráfica como não gráfica, né? Bom, esses níveis eles estão relacionados na produção de texto, e quando a criança vai produzir um texto, ela lida mais ou menos com tudo isso junto, né? Ela não vai escrever um texto pensando, vou escrever um texto ou pensar no ponto final. Não, a criança não faz isso, né? Nenhum escrevente faz isso, na verdade. Pensa no sistema como conhece o sistema de uma forma mais ampla, né? Bom, as questões da pesquisa proposta, né, elas vão, então, girar em torno das marcas de pontuação, né, quais, quantas, onde e quando, né? O quando é importante frisar, porque a maior parte dos estudos não tem, pelo engajamento metodológico, não consegue analisar o quando, né? A gente vê nos nossos estudos que é muito frequente a criança colocar a marca de pontuação depois que escreveu, não antes de escrever ou junto com a escrita. Que relação há entre a marca e esses elementos linguísticos, né? Quais e como elas são nomeadas pelas crianças, pelos alunos, né, que estão escrevendo aí, então, pelos textos pela primeira vez. O que falam, né, quando elas reconhecem um objeto textual ligado à pontuação, né, elas usam o nome, usam o termo técnico, usam outro termo, né, para se referir à marca de pontuação, né, que relação há entre o que comentam, né, e as pontuações efetivadas, né? E de que modo as diferentes culturas escolares, aí envolvendo aí todo o universo didático, os conteúdos, as práticas, etc., interferem na aprendizagem das marcas de pontuação. A gente sabe, né, muitos estudos já mostram isso, desde do Niger Hall, lá em 1996, eles já diziam que a prática do professor é um componente de grande interferência no que o aluno pensa sobre a pontuação, né? A gente vai ver isso um pouquinho nos dados também. Bom, as características metodológicas dos estudos sobre as marcas de pontuação, né, nos alunos recém-alfabetizados, vai ser majoritariamente em relação ao produto, né? O aluno escreveu, o pesquisador vai lá e analisa, né? No caso das crianças pequenas, a gente tem escritas livres, muitas vezes, né? Análise de cópias, ou de reescritas, ou ditado, o pesquisador dita o texto, né? A criança escreve esse pequeno texto, ou testes ou experimentos, né? Há alguns pesquisadores que fazem observações de classe, né? Essas observações com registro em diários, de cadernos de anotações, né? Que podem estar seguidos de... as entrevistas, muitas vezes, quando acontecem, elas são pós a produção textual, né? Poucos estudos vão se dedicar ao que eu analiso, que é o processo, né? Por questões metodológicas, porque analisar o processo é muito difícil, apesar de que hoje em dia há muitos programas de computador que fazem análise de processos de escritura, mas geralmente com adolescentes ou adultos, com crianças pequenas, bem menor número. Bom, predominam estudos, né, na escrita inicial, né, das crianças, com escritas livres e narrativas ficcionais, ok? A literatura, fazendo um apanhado bem rapidinho do que diz a literatura, vários autores vão dizer, uns autores retomam o que outros dizem, né? Um dos primeiros autores que propõe foi o Niger Hall, a resistência da pontuação, né? Quer dizer, a criança, apesar do professor falar, a criança demora para inserir a pontuação no seu texto, né? Isso é mais ou menos o que ele diz. Um outro autor, já em 1983, falava, Eldelsky, né, se a memória não falha, que a pontuação das crianças pequenas, elas são muito idiosincráticas, né, e assistemáticas, que é também uma característica que a gente encontra nos nossos dados. Tem uma natureza gráfico-espacial, sem função linguística, surge de fora para dentro do texto, né. As mais frequentes são pontos, letra maiúscula, vírgula e travessão certamente relacionada ao gênero que a criança costuma escrever, né. Há uma correlação entre gênero, alguns estudos mais recentes mostram isso, né. Os tipos de texto escrito interferem nos tipos de pontuações que surgem, né? E a interferência do letramento e da instrução formal nesse processo. Bom,
A Ferreira Pontecorvo, elas têm uma fala muito interessante, né? Num artigo publicado lá em 99, onde elas falam assim, olha, parece que existe uma espécie de princípio gráfico, né? Elas postulam isso, né? Apesar de essa postulação já tinha sido feita também pelo Hall, né? Que é um outro pesquisador. No mesmo ano, inclusive. Né? Em alguns casos, em determinadas circunstâncias, esse princípio gráfico parece que controla o uso das marcas gráficas de pontuação, né? Não relacionadas às fronteiras sintáticas ou discursivas. Né? Então, elas levantam isso como uma possibilidade de ocorrência nas escritas de crianças escreventes iniciantes. Eu proponho, né, como processo, como tentativa metodológica, né, de capturar o modo como a criança pensa, né, respeitando as condições ecológicas da sala de aula. Por isso a gente, então, criou aí, propôs o sistema Ramos, né, e a escritura 2, como eu já disse para vocês, nos detendo particularmente, né, na primeira versão, no primeiro momento em que o aluno escreve o texto, né, e tomando como unidade de análise o que eu chamo de texto dialogal. É aquele texto que se constrói no diálogo entre os professores e, eventualmente, entre os professores e o aluno que interage, entre os alunos e o professor que interage com os alunos, em díade, né? E a análise nossa ela é de ordem qualitativa e microgenética, porque eu vou me deter na fala da criança, a fala espontânea, no processo coenunciativo, porque uma está conversando com a outra. Vou levar, na medida em que os dados estão registrados em vídeo, em imagem, essa interação face a face, tentando captar aqueles elementos que possam me ajudar a interpretar, né, aquilo que a criança está querendo dizer verbalmente. Então, certas expressões faciais, certos gestos, certos movimentos corporais, como quem pega a caneta, etc., vai ser importante para nós. Né? Detendo o manuscrito em curso, sem perder de vista o manuscrito escolar acabado. Né? Bom, os conceitos básicos para a análise que a gente desenvolve, né, em relação ao manuscrito escolar em curso, primeiro a ideia de ponto de tensão, né? Essa ideia está vinculada à genética textual, porque o ponto de tensão ela pode ser materializada na forma de uma rasura, ou seja, né, o reconhecimento de um aluno sobre um objeto textual que ele identificou como um problema. E aí, como eu disse antes, pode ser ortografia, pontuação, pode ser algum aspecto lexical, semântico, etc. O próprio objeto textual, que é aquilo que o aluno identificou como sendo algo de estranhamento, podemos dizer assim, né? Que seria, então, qualquer elemento linguístico relacionado às diferentes dimensões do manuscrito em curso. Então, pode ser desde o gráfico espacial até elementos ligados à coesão e à coerência. Né? O reconhecimento, que seria como eu tenho o registro em áudio e vídeo, né? Eu entendo o reconhecimento não apenas como uma marca da rasura gráfica visível, mas também como um retorno enunciativo que pode ser de ordem oral, né? Quando o aluno comenta alguma coisa, ou que ele já escreveu, ou que ele vai escrever, indicando, então, uma atividade recursiva e metalinguística, né? Cujo, no fluxo do diálogo, ela tem por função justificar, corrigir e explicar, né, a manutenção ou a modificação, tal como faz uma rasura, né, de um objeto textual reconhecido durante o manuscrito escolar em curso. Né? Então, esses elementos são muito importantes para a gente entender por onde vai a nossa análise. Né? Agora a gente vai, eu vou falar um pouquinho rapidamente, né, dessa questão da rasura e do reconhecimento, né, da rasura, na verdade, como se manifesta esse reconhecimento. Ele pode se manifestar a partir de 4 formas, né, que a gente identifica. Seria o reconhecimento de OT pode se dar por um comentário, né, relacionado a uma rasura oral, que seria que você não vê a rasura na folha de papel, mas você identifica no filme sincronizado que o sistema Ramos permite, que daqui a pouco eu vou mostrar um pequeno trecho para vocês entenderem melhor. O comentário pode estar relacionado a uma rasura escrita, né? Ou seja, a criança de fato rasurou alguma coisa e comentou sobre aquela rasura que fez. Né? A gente consegue, então, ver a rasura na folha de papel, né? E, obviamente, no filme também. E o comentário sem marca de rasura, seja oral, seja escrita. A criança comenta, mas ela não deixa nenhum traço
oral, explícitos e escrito sobre a folha de papel, né? Quero dizer, aquele objeto é quase que geralmente esses comentários são quase que uma asserção sobre o que ela fez. Por exemplo, eu fiz um tracinho aqui, viu? Mas ela já tinha feito o tracinho e ela não troca o tracinho por outra coisa, né? E a rasura escrita não associada a comentários, mas essa não nos interessa, porque quando a rasura tem escrita, aparece escrita na folha de papel, mas não tem comentário, é muito difícil eu ter alguma empiria, alguma evidência sobre o que ela pensou. Eu vou atribuir, interpretar, mas é difícil eu ter ela fez isso porque ela quis fazer aquilo. Eu evito esse tipo de observação, porque eu acho um pouco complicado. Bom, ok. O desenho, então, é um estudo comparativo, né? Então, França e Brasil. Esse estudo, ele está longo, vocês viram, né? Desculpa, deixa eu voltar. Aqui é França e Brasil, mas, como já foi dito antes, pela Soraya, também envolve Portugal, só que Portugal não está nessa análise de dados com você, que eu vou mostrar para vocês, porque o material de Portugal ainda está em análise, então a gente ainda não tem produto para mostrar. A ideia é ver como salas de aula de 3 diferentes países se comportam em relação à mesma questão, né? Por isso a gente usa a mesma metodologia, né? Ou seja, a mesma faixa etária, né? O mesmo procedimento de coleta de dados, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, né? No caso do Brasil, são 2 alunas, né, de 6 anos, e no caso da França, são 2 alunas de quase 7 anos, né? Coletadas aí, material coletado um ano em 2013 e outro em 2014. Né? Esse material é composto, então, pelos documentos dos professores, documentos curriculares e materiais dos professores, a gente coleta, pede, xeroca, tal, né? Os materiais didáticos e também chega a fazer entrevista com os professores. Né? E o material dos alunos, que seria, então, 6 processos de produção textual, 6 tarefas, digamos, né? Feitas para a sala toda, para toda a sala de aula organizada em duplo, né? Mas a gente registra, nesse caso, a gente registrou 2 duplas por sala de aula, e eu estou selecionando aqui uma dupla de cada sala de aula para fazer a comparação. Né? Nas coletas em Portugal, nós registramos através do sistema Ramos, toda a sala de aula, ou seja, todas as duplas, né? Foram registradas ao mesmo tempo, o que é um material bastante rico, que está em processo de análise. E os cadernos de alunos e as tarefas de folhas, muitas vezes fotocopiadas. Né? As condições de produção são as mesmas, tanto no Brasil como na França, né? Seria o professor apresenta a tarefa, né? Um aluno é o escrevente, o outro é editante, a pedido organizado pela professora, mas eles alternam nas 6 propostas, né? A inscrição e a linearização, e aí aqui que eu vou me deter mais, né, com você, que eu vou considerar como a parte mais importante, né, que é quando eles estão com a caneta e o papel na mão, escrevendo. Né? E depois que eles acabam, geralmente eles chamam a professora, e a professora pode pedir para fazer uma releitura, e muitas vezes durante a releitura acontece alguma forma de revisão pós a escrita do texto. No contexto brasileiro, vocês podem observar, né, eu vou ter aí esse material que estava sendo usado, né, onde tem uma escola que adota uma base curricular de cunho construtivista, ou sócio-construtivista, se preferirem, né, onde a base, tanto o material didático como toda a proposta curricular da escola, assenta-se na ideia de texto como unidade de ensino. Né, e vocês têm alguns exemplos, por exemplo, isso é uma página do livro das crianças, né? Quando pergunta qual a diferença entre receita culinária e regra de jogo, isso dá claramente uma ideia, né? De que que isso está sendo trabalhado com eles. E essa é uma lenda, como surgiu o Guaraná, né? Que eles vão ler em algum momento da sua prática. E isso vai caracterizar fortemente o material didático dessas crianças, né? No Brasil. Além de ter todo um trabalho de leitura intenso na escola ao longo do ano. Né? E lá na França é outra prática, é outro método, é outra abordagem, uma abordagem fônica, né? Onde vocês podem ver aí rapidamente, né? A letra J, G, e aí a questão fônica, né, do ensino, dos sons dessas letras, né? Vocês podem ver um pequeno texto, vocês também podem ver que é um texto onde cada linha tem um sinal de pontuação, vocês vão ver que isso vai ter um efeito na criança daqui a pouco, né?
mas é uma prática, para vocês terem uma ideia, é bastante diferente a abordagem didática. Então, são duas abordagens, apesar da gente ter a mesma metodologia, né, são duas abordagens didáticas muito diferentes umas das outras, né? Aqui, então, a gente pode tomar a frase como a unidade de ensino, ou fonema, sílaba, palavra, mas, sobretudo, a frase como unidade de ensino, que é uma característica do ensino na França, né? Uma característica bastante geral lá no ensino na França. Ok, quais e quantas grafam? Marcas de pontuação foram grafadas nos manuscritos, né? A gente tem no Brasil, né, nos 6 processos, né, uma coisa bem interessante, né? A gente tem 39 marcas de pontuação, né, que a gente encontrou, estão aqui em cores, né, 7 pontos finais, 1 parágrafo, 10 maiúsculas, né, hífen de divisão, né, hífen de união, são 14, travessão, etc. Travessão não tem, perdão, nem 2 pontos, sem apóstrofe. Né? Apóstrofe, obviamente, na escrita portuguesa quase não existe. Né? Na escrita francesa é bastante diferente. Linha central, espaço entre linhas. Né? Então, vocês podem ver aqui que houve no processo 4, no processo 3, uma alta incidência de divisão, hífen como divisão de palavras nesses processos, né? Que é o verdinho. Tá bom? Eu estou chamando a atenção para isso porque eu vou analisar exatamente o hífen, que é o maior sinal, o sinal que aconteceu em maior quantidade. Né? E nas crianças francesas, eu vou ter 48 marcas de pontuação, 9 tipos. Né? Então, maior número de marcas e maior tipos de marcas de pontuação na mesma quantidade de manuscritos escolares. Sendo que a vírgula, olha aí, Luciano, acho que vai ser bem interessante isso. A vírgula, ela se sobrepõe às outras todas, assim, ela é mais que o dobro do ponto final, por exemplo. Né? Então, e é de estranhar por que as crianças de 6 anos de idade usam tantas vírgulas. Né? Inclusive, na literatura, isso não acontece, apesar da vírgula aparecer, ela não aparece tão frequentemente nos manuscritos escolares de alunos dessa faixa etária. E uma outra coisa muito interessante que nós temos na comparação, né, é que no Brasil, as duas alunas escreveram 825 palavras, mas fizeram apenas 39 pontuações, enquanto que na França, as alunas escreveram 258 palavras, mais 48 pontuações, o que dá uma média nas crianças francesas de 1 marca de pontuação a cada 5 palavras, enquanto que nas brasileiras eu tenho 1 marca de pontuação a cada 21 palavras. Né? Então, se eu fosse me deter nesse dado, eu falo, nossa, parece então que as crianças, né, francesas, elas conhecem muito mais pontuação, porque elas pontuam muito mais. A gente vai ver que não é bem assim. Né? Bom, por quê? Porque a gente tem acesso, então, ao processo, né? E aí a gente vai analisar um pouco como elas comentam esses processos. Eu vou começar, então, com os processos no Brasil, vou mostrar um pequeno extrato, né, só para vocês terem uma ideia desse comentário acontecendo, e depois a gente vai para a transcrição e eu vou analisar os comentários sobre os hífens na divisão, no translineação da palavra, né, a mudança da palavra de uma linha para outra linha, e o que elas dizem quando elas observam isso, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Opa. Não, só um minutinho. Pronto. Não cabe. Eu fiz tracinho porque não cabe o E. Eu coloquei aqui o E. Ela colocou aqui o E. Tá bom. E agora? Pronto. Então, vocês viram, né? Ela fez aqui o neve, né? Nesse texto, a Branca de Neve, tá? E logo que ela fez o tracinho, ela falou, não cabe. Aí ela repete neve, aí diz para a amiga dela, para Ana, eu fiz aqui um tracinho, porque não cabe o E. Aí eu coloquei aqui o E, né? Isso é um comentário, a gente entende isso como um comentário de ordem metalinguística, né? No outro momento, que eu não vou mostrar o vídeo, mas vou mostrar só o produto, porque é um pouco mais rápido, né? Ele escreveu Velociraptor,
Vocês estão vendo aqui o tracinho, e nesse ponto, que é o nosso objeto textual, né, enquanto ela estava escrevendo, ela faz uma pausa, para um pouquinho, movimenta a caneta, né, indo em direção à nona linha, no início, da nona para o início da 10ª linha, então ela sai daqui e vem para cá, né, a professora se aproxima por trás dela, né, iniciando, e a aluna, então, começa a iniciar a inscrição na 10ª linha, ela escreve Pitor, né, como vocês estão vendo no produto. Né? A professora abaixa-se um pouco para olhar, então a aluna eita, esqueci. É porque não coube, tia. Aí eu fiz assim. Então ela aponta para a professora o que ela fez. Né? No outro episódio, ela está escrevendo o programa, né, a palavra, tem lá então a aluna assistiu, a professora o que, Ana? Aí a Ana diz, programa favorito. Assistiu a professora vejo que ela vendo, na verdade, perdão, o erro, que cabe na outra linha, faz embaixo, diz para a aluna, né? E sai, se afasta. Né? Programa, Ana. Faz programa embaixo, diz para a amiga. Né? A aluna escreve e aí ela fala enquanto ela está falando, né? A Ana retoma. A tia disse para fazer programa embaixo. Aí a Luma retruca, né? Replica. Mas dá para caber um pouquinho o programa. E aí ela faz o tracinho e divide a palavra, né? E aí outra divisão, correram, né? Ela escreveu, eu preservei o problema ortográfico, né? Porque é importante para nós isso, correr, interrompendo a escrita e falando, olha, Aninha, se lembra que quando não cabe mais, faz um tracinho, viu? Né? E aí ela vai lá e escreve a letra M do outro lado. Né? Bom, o que é que esses indica para nós, né? Esses comentários? Né? Primeiro que o tracinho, no caso hífen, né? Ele é entendido como uma marca de pontuação cuja função é dividir uma palavra no final da linha, né? Me parece bem marcado isso. Todos os 14 tracinhos identificados foram reconhecidos por uma, né? Por uma das alunas, 6 foram escritos sem comentários, 8 foram escritos com comentários, né? Há conhecimento linguístico parcial sobre o uso do hífen, nesse caso, né? Mais integrado, né? Integrado à função de linearização, né? E translinearização da palavra, né? Muitas vezes sabe que uma palavra pode, então ela sabe que pode ser dividida no final da linha, mas não sabe como dividir ainda. Né, como neve, triceratops, ficou, né, e correram. Ela escreve tracinho junto com a linearização e divisão da palavra, né? Então ela vai fazendo e já põe a linearização, jamais de uma forma mais automatizada. Mas, ao mesmo tempo, ela escreve e se lembra depois que precisa pôr o tracinho, né? E aí ela volta para pôr o tracinho. Muito bem. Indica ainda que ela não conhece o termo técnico, hífen, antecipa oralmente, então, a divisão da palavra, né? Mas dá para caber um pouquinho no caso de programa, né? Ela ainda não escreveu, mas ela diz para a amiga que dá para caber um pouquinho, então ela vai dividir a palavra, um pouquinho da palavra na linha, né? Essa atividade metalinguística, então, ela reflete, de alguma forma, uma instrução recebida, né? Que vai ser, então, identificada através das próprias informações fornecidas pela aluna, né? Quando não cabe uma palavra, como ela disse, né, faz um tracinho, né? Ou se lembra que, né? Então, eu estou entendendo isso como sendo alguém disse para ela que precisa, não pode esquecer do tracinho quando chega no final da linha. A atividade, então, parece estar associada, então, a esse aspecto gráfico espacial, no sentido de caber, né? Mas ainda não está integrado totalmente, né, às outras questões paralelas a essa, que é a divisão silábica e as regras de translineação das palavras. Né. Vamos para os processos franceses. Né. Eu vou também mostrar o videozinho, só para vocês entenderem, tem a legenda, acho que espero que dê para acompanhar como é que as crianças na França trataram isso. Vamos ver, pronto. Eduardo, o tempo também está... Mais 4 minutos. Tá bom, vou ser rapidinho. Vocês podem observar as vírgulas aí nesse manuscrito todo.
C'est bizarre vos dessins juste avec une seule couleur et un seul personnage. Alors vous avez raconté des livres qui parlent de plein de choses. Des quoi? On va faire les virgules. Ah oui, des virgules. Parce que sinon on peut pas respirer. Não podemos respirar. Mais une virgule ici. Coloca aqui, ó. Non. C'est moi qui décide d'où je fais. Ela pega a caneta, Je vous fais começa raconter por ça en as attendant que les autres terminent. uma, depois C'est quoi? Un petit peu opa, chaque ligne. pouco em cada linha. À chaque ligne. Isso, cada linha. Outra, outra, C'est un gros tas. outra. Attends, ok. Bah, un tas. Un tas. Compte pas toutes Não les toda a linha. lignes. Trop tard. Est-ce que je peux la lire? Non, c'est pas grave. Lève-le là. Tu as vu? Tout ça. Tá. Bom, aqui que nós temos, né? Ela primeiro fala, né, a Inês, vamos escrever vírgulas, precisamos respirar nossa frase, né? Depois um pouquinho em cada linha, né? Esse é nesse manuscrito que vocês estão vendo embaixo aqui, tá bom? Curioso observar a ordem das vírgulas, porque primeiro foi colocada essa, depois de depois essa, e aí ela volta para a linha 3 e depois para a linha 4, né? Se eu tiver só o produto, é impossível ter essa informação, é impossível, né? No vídeo que nós vimos, é esse manuscrito aqui, né? Aí a ordem das vírgulas colocadas foram essas, depois que o texto já estava escrito, né? E ela fala coisas semelhantes, né? Vamos fazer vírgulas, porque senão não dá para respirar, né? Coloca uma vírgula aqui, né? Mas não em toda a linha, uma em cada linha, mas não em toda. E finalmente a gente vai ter nesse manuscrito, né? São 7 vírgulas, eu faço uma linha, vírgula. É preciso fazer uma vírgula, eu quero uma vírgula aqui. Ah, você fez 2, fez outro sinal, fez um ponto lá. E aí elas vêm para cá, uma vírgula aqui, aí ela sai colocando, né? Também a primeira vírgula foi essa, a segunda vírgula foi essa, né? E ela vai dizendo uma aqui, aqui, meio aleatoriamente, né? E aí, até que a Maëlle, no 296, ela fala assim, vamos pensar que é um S, exatamente quando ela coloca essa vírgula aqui, a 7ª vírgula. Vamos pensar que é um S, né? É muito interessante a importância gráfica para a criança, né? Por isso não pode ter uma vírgula aí, porque senão vão pensar que é um S, né? Veja que não é um argumento exatamente linguístico, né? A vírgula, então, vai ser entendida como uma marca que tem que ter no texto, né? Mas não há uma relação com a sua função linguística e não está inscrita, nenhuma vírgula foi inscrita durante o processo de linearização do texto, né? Das 24, a Inês escreveu 22 vírgulas, né? A maior ocorrência surgiu após o término da história, ela se lembra de pôr as vírgulas, as crianças, as duas se lembram, né? E a justificativa vai ser atribuída, né, em parte, pela fala do professor, né? Certamente ela ouviu alguém falando isso, né? Quando você põe esse sinal, essa vírgula, quando você faz uma pausa para respirar, né? E a inscrição vai ser distribuída em diferentes posições gráficas, né? Um pouco em cada linha, um pouco em cada linha, uma em cada linha, né? E no término da linha. A gente vai ter a questão visual, gráfica, que eu falei para vocês, né? Essa instrução vai ser muito... A atividade metalinguística reflete a instrução recebida, né? Mas uma espécie de uso sem análise ainda por parte da criança, ela entende a regra, mas ela não sabe usar a regra, quer dizer, ela entende o enunciado, ela repete o enunciado, mas ela não entende a regra, né? E o material didático também vai ser de grande importância aí, porque nós vimos, quando eu mostrei o material didático, é cheio de frases curtas, né? E uma questão um pouco contextual na ocorrência da vírgula, nesse caso, né? Como, por exemplo, em Dans-le Château, essa vírgula aqui, que é a 8ª vírgula colocada, ela não entrou aqui, como estava sendo as outras vírgulas colocadas no final da linha, porque já tinha 2 pontos. E também porque a história se acabava, né? Essa vírgula foi por acaso, podia estar aqui, podia estar aqui, podia estar em qualquer outra parte do texto, menos no finalzinho do texto, porque já tinha as marcas de pontuação. Bom, para a gente fechar, eu tenho, então, de fato, uma questão gráfica importante, né, que depende, que estaria relacionado tanto à questão do contexto, né, no modo como se dá a configuração gráfica do manuscrito escolar em curso, e a questão dos materiais e métodos aos quais a criança tem acesso, né? Por exemplo, parece que eu usar material baseado em textos, digamos assim, textos, digamos, de verdade, ou textos sem estar reduzido a frases que coincidam, né? O texto coincide uma frase por linha,
né? Como é um caso francês. O uso do hífen para dividir a palavra no final da linha estaria relacionado a essa ideia de texto, enquanto que o uso da vírgula estaria relacionado à ideia, ao material didático apoiado em frases, né? Eu ainda vou ter que a maior quantidade de pontos, de marcas de pontuação ou de palavras não supõe uma melhor compreensão ou função dessas marcas de pontuação. O uso das marcas estão associados a uma lembrança, muitas vezes elas ocorrem com uma rasura de adição, conforme como a gente entende, né? Que pode estar integrado à linearização, né? Como é o caso do hífen, ou não integrado, como é o caso da vírgula. A vírgula está aleatória, relativamente aleatória ali, né? Não é totalmente aleatória, mas bastante aleatória. E a sequência de 6 produções, né? Não identificamos evolução nesse curto espaço de tempo. Então, as crianças da primeira à última usam mais ou menos do mesmo jeito essas 2 marcas de pontuação, né? E, por fim, esses aspectos vão prevalecer sobre as funções linguísticas das marcas de pontuação, e a razão disso parece estar relacionada à não compreensão de outros conceitos linguísticos e sua articulação com as próprias marcas de pontuação, né? Então, o hífen para dividir uma palavra no final da linha, ele se opõe ao hífen para dividir uma palavra silabicamente no final da linha, né? A vírgula em cada linha e vírgula para intercalar diferentes elementos linguísticos, né? Então, o uso da vírgula, a pontuação está sempre integrada a essas funções linguísticas, né? E a dificuldade da criança, ou o fato da criança, não a dificuldade, mas o fato dela ainda não ter entendido esses outros elementos linguísticos ou conceitos linguísticos dificulta o uso da pontuação, né? A letra maiúscula no início da história é mais fácil da criança observar do que a letra maiúscula em nomes próprios, né? E o ponto final, ou no final da história, ponto no final da história, ou ponto no final da frase, né? Obrigado. Desculpa se eu passei o tempo. Obrigada, Eduardo. Não passou não.